Finalmente, Acer Nitro V versus Acer Nitro 5. Ou é Acer Nitro 5 versus Acer Nitro 5 versus Nitro V. Nossa, que bagunça! Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a nova versão do Acer Nitro 5, o Acer Nitro V, esse carinha aqui, e comparar ele com o Acer Nitro 5. A última versão do Acer Nitro 5, a última geração que a gente tinha, que ainda se chamava Nitro 5. Desse lado de cá nós temos um notebook com o i5 12450H e uma RTX 3050 com 4 GB de VRAM. Já desse lado aqui nós temos um notebook com o i5 da 13ª geração, uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM. O hardware é basicamente o mesmo. Vocês vão ver que apesar da diferença da placa de vídeo e do processador, eles são bem parecidos, inclusive nesse vídeo eu vou testar os jogos e comparar tudo certinho pra vocês. Então, ó, logo no começo desse vídeo, já deixa um like aí que me ajuda demais. Já comenta aqui embaixo qual dos dois que você iria, antes de ver o vídeo até o final. Antes de vocês verem ali quem tem o melhor desempenho, quem tem as melhores conexões, antes de ver tudo isso, já comenta aqui qual que você iria e o link para você comprar os dois vai estar aqui na descrição. E antes de começar, a primeira coisa que você precisa pensar é o preço. Hoje, o Acer Nitro V você encontra para vender na Amazon ou no Mercado Livre por em torno de R$ 4.600, R$ 4.500. É mais ou menos esse preço que ele está custando. Vou deixar o link dele, inclusive, aqui na descrição. Já o Acer Nitro 5, mesmo que ele já custou um preço bem bacana, já chegou até mesmo a custar R$ 4.000 e agora ultimamente estava R$ 4.500, ele infelizmente sumiu, realmente sumiu do mercado. Inclusive eu vou deixar o link também dele aqui na descrição se eu achar. E se você vê, inclusive, esse notebook para comprar, fica atento, porque tá raridade hoje em dia, tá? Ele tá sumindo dos estoques. Bom, enfim, vamos começar com o que vocês gostam de ver primeiro, construção e conexão. Bom, a construção dos dois notebooks é bem parecida. Agora, tem uma mudança sim. Vocês vão ver que agora no começo do vídeo eu tô com esse SSD conectado aqui, porque tá atualizando um jogo que eu vou testar com vocês. Vocês podem ver que na construção eles são bem parecidos na parte da tampa, o que muda é o design, né? Antigamente a gente tinha essas linhas vermelhas com azuis aqui, tá vendo? E tudo preto. Agora ele é um azul com cinza, na minha opinião ficou muito mais bonito. Sem contar que agora a gente tem esse logo, que ele é um logo que inclusive ele reflete a luz, fica muito bonito mesmo. Uma outra coisa muito legal de se comparar é o seguinte, eu vou virar os dois aqui na mesma posição e olha só, eles são o mesmo tamanho de notebook, tá? De tela. Só que olha como o tamanho do notebook mudou, porque antigamente nós tínhamos essa parte aqui na parte de trás do Acer, que agora não existe mais. E essa parte, na minha opinião, era bem desnecessária. Na verdade, isso aqui ficava saídas de ar e algumas conexões, tá vendo? Agora, nós não temos mais conexões aqui na parte de trás no novo Acer. Agora o Acer Nitro V não tem essas conexões e também não tem essa parte. Apesar dele também ter a saída e as entradas de ar, não existe mais essa parte, então ele ficou muito mais compacto. Ele também ficou mais fino e mais leve. Agora, vocês podem até ver, ó, daqui de lado dá pra perceber já como ele é um pouquinho mais fino, não sei se vai conseguir pegar, mas se não pegar, depois eu vou pegar no detalhe. Ele é um pouco mais fino, ele também é mais baixo, mais fino, isso é muito bom pra portabilidade. Eu coloquei os dois em uma balança e a diferença de peso é gritante. Enquanto o Acer Nitro 5 tem em torno de 2 kg 420 e poucas gramas, o Acer Nitro V tem em torno de 2 kg 400 gramas a menos do que o Acer Nitro 5. E você percebe isso logo na hora que você pega o Acer Nitro V. Ele é muito mais leve, menor e mais compacto. Ponto positivo para o Acer Nitro V, principalmente se tratando de portabilidade. Agora, se tratando de conexão, bom, o Acer Nitro 5 nós temos aqui 3 conexões na parte de trás do notebook. Uma conexão proprietária para carregar o notebook, uma conexão USB tipo C Thunderbolt que dá para carregar o notebook e também uma saída HDMI. Já na uma lateral aqui nós temos duas USB tipo A 3.0 e da outra lateral nós temos uma USB tipo A também 3.0, entrada e saída de fone de ouvido e microfone e uma entrada de internet RJ45. Bem completo em relação às entradas, né? Já o Acer Nitro V, o que muda é que nós não temos entradas aqui na parte de trás, mas na parte aqui da lateral nós temos um USB 3.0 tipo A, entrada e saída aqui de fone de ouvido e microfone, e já na outra lateral, como vocês estão vendo, eu tô aqui conectado com um USB tipo C Thunderbolt, que inclusive também carrega o notebook, dá para carregar também com esse USB tipo C, mais duas USBs tipo A 3.0, saída HDMI, entrada RJ45 e entrada para o carregador. Eles são idênticos em conexão, só muda a posição. Agora foi todas para a lateral, antes tinha conexão na parte de trás. Tem gente que gosta disso, tem gente que não. O carregador é bem parecido, mas o do Acer Nitro V é bem menor. Vocês estão vendo aí o comparativo lado a lado. O maiorzão é o do Acer Nitro 5 e o menor do Acer Nitro V. Mas de modo geral, os dois carregam USB tipo C também, caso você queira carregar e tenha um carregador potente para isso. Agora, quando a gente abre aqui os notebooks, aí você já começa a perceber uma grande diferença, porque enquanto o Acer Nitro 5 nós temos um teclado bem chamativo, vermelho,
retroiluminado com a retroiluminação em vermelho, bem chamativo mesmo. Agora no Acer Nitro V, apesar de ser um teclado também full size, ele é todo preto, muito mais bonito na minha opinião pessoal. Aí eu quero saber de você o que você acha. Também é um teclado retroiluminado. Aqui a retroiluminação é branco frio ao invés de vermelho. Também tem um trackpad, basicamente aumentou um pouquinho de tamanho, ficou um pouquinho mais largo aqui, né? Um pouquinho maior, enquanto aqui era um pouquinho menor. Mas de modo geral, essa aqui é a grande mudança. Uma outra coisa, aqui no Acer Nitro 5 nós tínhamos essas entradas de ar aqui na parte de cima. Aqui já no Acer Nitro V, nós temos essas entradas e saídas de ar que ficam bem rente à tela. No começo, logo quando eu peguei esse notebook, eu achava que isso ia ser um problema, que ele ia soltar ar quente na tela. Não aconteceu, tá? Realmente, acredite se quiser, os engenheiros pensam, pois é, não é à toa que eles são engenheiros. Pois é, isso daqui, apesar de entrar e sair ar por ali, não solta pela tela. Ele sai realmente de um modo que bate aqui bem na ponta do plástico e vai para baixo. Então sim, não tive problemas com a minha tela esquentando por conta daquela saída de ar. Zero problemas. Já em relação à tela, como vocês estão vendo, parece até que a do Acer Nitro 5 é maior, olha só, principalmente quando você coloca eles bem próximos assim. Mas não é o mesmo tamanho de tela, 15.6 polegadas. O que muda é que o Acer Nitro 5, a tela dele começava bem mais no alto, porque nós tínhamos essas dobradiças aqui e você conseguia ver esse tamanhozão de borda. Já no novo Acer Nitro V, como a borda começa lá embaixo, olha, porque a dobradiça está embaixo, você não percebe, então a tela fica mais baixa, mas é o mesmo tamanho de tela. Na minha opinião, ficou muito mais bonito no modelo novo. As duas telas são IPS, Full HD, com 144 Hz. Top demais, não tenho o que falar da tela. Ótimo, é um bom padrão do mercado, mais ou menos ali 60% da cor NTSC, então é o padrão. Geralmente nós temos isso daqui nesses notebooks dessa faixa de preço, ótimas telas, nada mudou. Beleza, agora um outro ponto importante, hardware. Bora testar, vamos ver lado a lado qual que é a diferença. Primeiro, como eu falei, aqui nós temos um i5 12450H no Acer Nitro 5 com uma RTX 3050 com 4 GB de VRAM. Felipe, o que é esses 4 GB de VRAM? É a memória RAM dedicada da placa de vídeo. Quanto de memória RAM tem dentro da placa de vídeo? Quanto mais memória RAM, mais texturas e coisas você consegue armazenar na placa de vídeo e, consequentemente, você tem mais desempenho. Já aqui no Acer Nitro V, a diferença é, temos um i3 da nova geração, mas não faz tanta diferença, a mesma quantidade de núcleos e de threads, são 8 núcleos, com 4 núcleos de processamento de eficiência, 4 núcleos de processamento mais parrudo e 12 threads. Tudo igual. O que muda é que a placa de vídeo aqui tem 6 GB de VRAM. Tem mais VRAM do que a do Acer Nitro 5, porém, a placa de vídeo aqui é limitada. Ela tem muito menos potência máxima que ela consegue entregar. Se eu entrar aqui no painel de controle da NVIDIA, vocês estão enxergando essa partezinha aqui, ó, 65 watts, 65W. Isso daqui é a potência máxima da placa de vídeo desse notebook, 65 watts. Porém, geralmente esses notebooks têm o dobro quase dessa potência, quase que 90 watts. É o que acontecia aqui na versão antiga. Então a placa de vídeo ficou melhor, mas também ficou pior. Mas será que faz diferença? Bom, bora testar o hardware lado a lado em jogos pra gente ver se faz ou não diferença. Bom, pessoal, eu abri aqui o Warzone pra gente testar nos dois notebooks. Eu tô aqui com o Acer Nitro V e com o Acer Nitro 5. Com o Acer Nitro V já com aqui o meu personagem no chão, tô aqui andando bastante no mapa aberto e ó, tá numa média de 110 FPS mais ou menos. Se vocês chegarem aqui perto, vocês vão ver mais ou menos 100 FPS, 110, 115, dependendo do momento. E uma média de 77 graus. Já aqui no Acer Nitro 5, eu vou até pular aqui, olha, tô aqui no modo ressurgência, né? Deixa eu chegar aqui no chão pra gente ter realmente a mesma noção, né? Porque quando tá no alto aqui, obviamente tem muito mais coisas para ser processado do que quando você tá no chão. Então, cheguei aqui, vamos andar aqui e ó, uma média bem parecida. 105, 100 FPS, mas chegando em 110 também, dependendo do momento, é porque aqui eu tô mais no alto, então ó, no momento mais baixo sobe um pouco. Agora, a grande diferença é isso aqui, a temperatura, 92 graus, enquanto aqui, olha, 78, 79 graus no Acer Nitro V. De maneira geral, inclusive, o FPS está bem parecido, bem igual mesmo. Realmente, no Warzone vai ser essa média, de 100 a 110. Os dois estão com gráficos no baixo, com DLSS ativado no modo Performance. A questão aqui realmente é a temperatura, muito mais alta no Acer Nitro 5, mas no Acer Nitro V, por conta desse gerenciamento da placa de vídeo, tá mais baixo. Eu vi muita gente criticando quando esse notebook foi lançado, falando, ah, ele tá mais fraco, muito ruim.
tá mais fraco? Olha, de fato, você perde um pouco de performance em alguns jogos como o que eu vou testar daqui a pouco. Mas na prática, cara, o que acontece é você tem quase o mesmo desempenho, muitas vezes, em muitos jogos como no Warzone, o mesmo desempenho e você ganha por ter um notebook que tá gastando menos energia e tá muito mais frio. Bom, esse é um jogo que utiliza muito processador, também utiliza um pouco da placa de vídeo, mas vamos ver agora outros exemplos de jogos, vamos ver como é que os dois se saem. E um outro jogo também legal de testar foi o Horizon Zero Dawn, que no caso do Horizon Zero Dawn é um jogo que utiliza tanto processador quanto placa de vídeo. Porém, apesar de utilizar também bastante placa de vídeo, ele não utiliza tanta VRAM para guardar texturas, então eu já esperava não ter tanta vantagem assim no Acer Nitro V. Enquanto o Acer Nitro V conseguiu mais ou menos 79 FPS de média no benchmark depois de ter feito os testes, o Acer Nitro 5 conseguiu 83 FPS, o que são 4 FPS a mais na média. Já é uma diferença bacana. Mas claro, mais uma vez, o Acer Nitro V também estava mais frio nos testes do que o Acer Nitro 5, que estava um pouquinho mais quente. De modo geral, em jogos, quanto mais VRAM o jogo for utilizar, isso é, quanto mais texturas o jogo tiver que armazenar na placa de vídeo, maior vai ser a vantagem para o Acer Nitro V. Quanto menos VRAM esse jogo precisar, maior vai ser a vantagem para o Acer Nitro 5. Mas de modo geral, esses são os jogos que eu achei mais legal de testar. É claro que você também pode testar outros, mas na média vai ficar mais ou menos isso. Se o jogo utiliza mais processamento do que placa de vídeo, ele vai ficar na mesma média, como é o caso de CS, por exemplo, de Warzone. Se ele utiliza também bastante a placa de vídeo, mas não tanta VRAM, vai ter uma vantagem pequena para o Acer Nitro 5. E se utiliza mais VRAM, como Red Dead Redemption, por exemplo, que eu também testei aqui no Acer Nitro V, ele vai rodar perfeitamente, você vai ter até vantagens no Acer Nitro V, porque apesar da placa de vídeo não ser assim tão potente, ela tem mais poder de armazenamento de texturas. Bom, próximo jogo aqui no Acer Nitro V, eu abri o Homem-Aranha, tá aqui com preset no baixo, mesma configuração que eu vou testar depois no Acer Nitro 5 e tá rodando numa média aqui, ó, enquanto eu tô saltando em cima dos prédios, mais ou menos 75 FPS. Tá oscilando entre 80 e 70 FPS, chega até com picos de 90 dependendo do tempo. Já aqui na rua, enquanto eu tô andando aqui, olha, na rua, tá numa média de 80 FPS, 86 FPS. E a temperatura do processador em 70 graus. Mais ou menos isso aí. Vamos ver agora como que o Acer Nitro 5 se sai. Será que a gente vai ter diferença? Já que agora no Acer Nitro 5, mesmo preset gráfico, tudo no baixo. Mesma resolução, Full HD, com DLSS ligado, tudo igualzinho. Estou inclusive no mesmo ponto do mapa. Enquanto eu estou saltando aqui, na média dos 80 FPS, bateu 100 agora. 80. Você viu que bateu 100 FPS, coisa que não tinha batido no Acer Nitro V, porque aqui realmente a placa de vídeo consegue ter um desempenho um pouco melhor. E aqui, em torno da temperatura, mais ou menos 87 graus batendo 90. Uma temperatura mais alta, mas o FPS batendo mais picos mais altos, vamos dizer assim. A média, vocês podem ver, ó, caiu para 60, a média vai ficar quase na mesma. E é aquilo que eu falo, ele é mais potente, mas vamos ser bem sincero, na prática você não vai perceber isso. Ele bateu picos maiores de 100 FPS, mas olha, sinceramente, no dia a dia é aquilo, a média vai ficar bem parecida. Talvez aqui no Homem-Aranha, se tivesse um benchmark, eu chutaria que ele ganharia 6 FPS a mais do que o Acer Nitro V. E é um jogo que utiliza aí bastante tanto processador quanto placa de vídeo. Bom, então de modo geral, vocês viram que realmente o Acer Nitro 5 na versão anterior, ele tem até um pouco mais de potência se a gente colocar lado a lado, mas na prática, para 90% das pessoas, não faz assim tanta diferença. Realmente você não vai perceber, é bem provável que você não perceba essa diferença no seu dia a dia, mas não dá para não dizer que é um ponto negativo, né? Lançou uma geração nova e ficou um pouquinho mais fraco. Claro, é um ponto negativo, é uma mancada sim, porém na prática, de verdade, não faz tanta diferença. O Acer Nitro V é muito competente, muito potente, principalmente quando você compara os dois com a mesma quantidade de memória RAM. Aqui no Acer eu coloquei mais memória RAM, fiz até um vídeo para vocês, ele tá com 16 GB de memória RAM, DDR5, mesma coisa do Acer Nitro 5 também tá com DDR4, né, mas com 16 GB de memória RAM. Então realmente assim, é mais potente, é um pouquinho, mas na prática não faz diferença. E sim, o Acer Nitro V é um notebook muito mais bem acabado. A gente percebe isso na construção, é uma construção muito mais fina, sem tantas bordas sobrando, é um notebook mais bem acabado. Agora, em relação à bateria, para encerrar, os dois têm exatamente a mesma bateria, 57 Wh de bateria, que vai dar para você utilizar mais ou menos por 4, 5 horas com ele desconectado da tomada com uso básico.
Já com uso pesado, tem que conectar na tomada, mas isso é normal, todo notebook gamer é desse jeito. Quero saber de você, o que você acha de tudo isso? E para minha conclusão aqui, a minha opinião pessoal é o seguinte, os dois são ótimos. Se você encontrar o Acer Nitro 5 para vender por um bom valor, cara, corre aqui na descrição, vê, geralmente é na Amazon, no Mercado Livre ou na loja da Acer, mas eu vou deixar sempre onde tiver mais barato aqui na descrição, compra. Cara, vai fundo, se eu achar por um bom preço, compra porque ele tá sumindo de estoque. Mas o Acer Nitro V é, sem sombra de dúvidas, uma ótima opção também. R$ 4.600 mais ou menos é quanto tá custando ele, o link vai estar aqui na descrição e você tá levando um notebook muito mais portátil, leve e, na minha opinião, até mesmo mais bonito. Perde um pouquinho de desempenho que na prática não faz assim tanta diferença. O que você acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo pra eu saber qual dos dois que você escolheria. Deixa o like, me ajuda demais. Tamo junto, galera. Valeu e falou!